Zacarias Calil. Deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres. Bom dia. Bom dia, Rubens. Bom dia, Jéssica. É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pois não? Deputado, o colega do senhor de partido, né, o delegado Valdir, fez aqui, apresentou um monte de argumentos que, segundo ele, fariam com que ele, inevitavelmente, fosse o candidato do União Brasil a Senado nesta eleição. O senhor avalia de que maneira? Como é que o partido, que critérios, o deputado tem lá os argumentos dele, imagino que o senhor também tenha os do senhor, como é que a União Brasil vai definir isso? Primeiro, se vai ter mesmo um candidato independente ao Senado e qual dos dois será, se será o senhor ou o delegado, deputado? Olha, nós temos conversado muito a respeito disso, né? Inclusive, na última reunião, eu toquei novamente no assunto aqui com o presidente Bivar, e ele disse que uma definição que vai ser a nível estadual, juntamente com o governador Ronaldo Caiado. Bom, eu vejo assim, com muita tranquilidade. Eu acho que todos nós temos densidade eleitoral, não? Tanto eu quanto o delegado Valdir, extremamente legítima essa nossa reivindicação, e vamos ter também a convenção que ela vai definir. O próprio governador me disse que até o dia 5 de agosto, às 23 horas e 59 minutos, nós vamos ter a definição. Então, eu fico assim, nessa expectativa, né? O delegado Valdir está em plena atividade, em plena campanha, visitando municípios, né? A gente tem acompanhado o trabalho dele, e eu estou focado aqui na Câmara, né? Estou bem focado aqui, participando das comissões, tudo, e tranquilo em relação a isso. Então, vamos aguardar mais um pouco, mas eu mantenho a minha pré-candidatura. Agora, se for isolado, né? Se for realmente aprovado, eu acho isso importante, porque é uma coisa muito democrática. Então, a população vai poder decidir quem ele quer, não quem, às vezes, o próprio governo decidir. Não, esse aqui é o meu candidato. Tudo bem, mas não é a população pode falar. Mas não é esse o candidato que a gente, né, aguarda. Não vou dar meu voto de protesto, alguma coisa assim. Então, eu vejo nesse sentido. E veja bem, Rubens, eu não estou em campanha, né, não estou em pré-campanha. Estou divulgando meu nome aí, como vocês têm me dado essa oportunidade dessas entrevistas aí e nas redes sociais, e eu estou pontuando, né? Cada dia é progressiva essa pontuação minha, segundo as pesquisas aí, que as pessoas me falam também. Deputado, como eu disse aqui, o delegado Valdir fez toda uma propaganda, né? Disse vários argumentos, não, eu sou isso, sou aquilo, e o governador deveria me escolher para ser candidato no União Brasil. E o senhor? Vou perguntar diretamente, por que, na visão do senhor, por que não escolher outro nome, o delegado Valdir, e escolher Zacarias Calil como candidato ao Senado? Olha, eu tenho um serviço prestado muito grande na sociedade, tanto é que eu fui uma surpresa nas últimas eleições. É um trabalho prestado a nível regional, com reconhecimento a nível mundial, né? Eu tenho a saúde em primeiro lugar, principalmente nessa promessa nossa de campanha, tanto a minha quanto do governador, que foi a inauguração do Hospital da Criança e do Adolescente. Eu vejo isso aí como um marco histórico na medicina de Goiás, né? Você vê que Goiás, durante todos esses anos aí que a gente mora na cidade, eu nasci em Goiânia, tudo, nós nunca tivemos um hospital pediátrico específico para a criança e do adolescente. Então, essa foi a minha principal meta de campanha. Eu acho que isso aí foi uma realização de um sonho, uma coisa muito grandiosa que envolve todo o estado de Goiás. Então, eu vejo isso aí como uma bandeira, por assim dizer. Fora as outras atividades que eu tenho tido aqui na Câmara, né? Nós temos trabalhado em relação aos vários outros municípios. É interessante, Rubens, que eu, por exemplo, eu não conheço a maioria dos prefeitos de Goiás, né? Do estado de Goiás, mas eu destino verbas parlamentares para a educação, para a saúde, segurança, independente do partido de que seja esse prefeito, né? Nós temos que ajudar os municípios, principalmente os mais carentes. É isso que eu tenho feito. Você ter uma ideia, nós conseguimos 5 patrolas, né? Uma foi para a cidade de Séries. Você acredita que eu não fui lá entregar? Ela já está lá trabalhando, eu não fui lá, porque eu fico envolvido tanto em Brasília e na medicina em Goiânia, né? Então,
São situações que às vezes a gente passa um pouco desapercebido. Mas eu tenho trabalhado, sim, nesse sentido. E eu acho que é legítima a minha condição de ser candidato ao Senado. Você tem que sempre pensar no upgrade na sua vida, né? Então, esse é o momento, quer dizer, são várias emendas. Você vê o próprio Hospital Materno Infantil, na época, eu destinei quase 16 milhões de emendas parlamentares. E esses equipamentos estão sendo entregues agora lá do ECAD. Então, nós vamos ter um hospital de primeiro mundo. É impressionante, Rubens. Eu trabalho nesse hospital. Toda segunda-feira à tarde eu estou trabalhando lá. Tenho feito cirurgias, vamos fazer outra cirurgia de separação ainda esse ano. Quer dizer, nós estamos elevando o Estado a um nível na saúde a nível nacional. Você vê esses hospitais aí toda uma situação difícil, né? E nós estamos indo melhorar as condições, tudo escolhido de acordo com o que o corpo clínico definiu. Então, assim, essa é a minha principal bandeira. Eu acho que ela é muito importante para a sociedade, né? Para a medicina em geral e em todos os sentidos. Você vê, ó, a importância que eu tenho de passar aqui na porta do posto da Polícia Rodoviária Federal em Anápolis, falar, nossa, eu contribuí para essas viaturas blindadas aqui, foram 2 viaturas blindadas. Eu acho que assim, nossa, eu contribuí para que esse posto da Polícia Rodoviária Federal fosse blindado, né? Todos os vidros blindados, parede blindada, as portas blindadas, tudo com emenda parlamentar. Quer dizer, então são assim, coisas muito boas que a gente tem realizado ao nível do mandato. E eu acho que eu tenho cacife, né? E densidade eleitoral para encarar uma eleição dessa. Deputado, antes das questões aqui, das perguntas do meu colega Samuel Straioto, que também está com a gente para essa entrevista, mas uma última pergunta da minha parte, e aí na sequência o Samuel encaminha as dele. Não seria mais interessante, estrategicamente interessante para a base do governador Ronaldo Caiado unificar essas forças, né? Que os partidos se entendessem e a base do governador lançasse um candidato só ao Senado, apesar da possibilidade de candidaturas independentes, isso não seria estrategicamente mais interessante, pensando que a oposição pode estar fragmentada, pode ter o nome de Marconi Perillo, que, pelo menos com a pesquisa já divulgada, lidera, né, nas intenções de voto. Não seria mais interessante juntar as forças, já que não tem segundo turno? Quem for mais votado no primeiro turno leva? Essa divisão não pode ser desfavorável para a base do governador, deputado? Eu acho importante esse argumento seu, né? Muito interessante, porque quando você junta as forças, né, a união é maior. E com isso a possibilidade de você eleger seu candidato também é muito maior. Se você dilui, né, fica tudo esparramado e não consegue. É o que eu tenho dito aqui, por exemplo, nós tivemos uma reunião no Conselho Federal de Medicina, e no qual o próprio Conselho está empenhado em eleger deputados federais, estaduais, em cada estado, médicos, né, comprometidos com a saúde da sociedade. Então, não adianta você apoiar 10, 15 candidatos, porque não vai eleger nenhum. Então, é uma estratégia muito boa, eu acho que a gente tem que sentar, conversar e ver as possibilidades, né? Então, todos têm o direito de ser candidato, mas é o que eu falei, vamos ver quem tem maior densidade eleitoral, né? Um reconhecimento grande da sociedade e definir de acordo com o que foi acordado. Samuel Straioto. Deputado, bom dia. Muito obrigado aqui por atender o nosso convite, participando do programa com a gente. Bom, deputado, o senhor destacou um prazo, o prazo que foi relatado aí pelo governador, numa conversa com o senhor, é um prazo formal, aquilo que está estipulado no calendário eleitoral, mas aí na política nem sempre o calendário formal ele está associado com as decisões que precisam ser tomadas. Qual o limite de tempo, deputado, para que possa ter uma resposta e o senhor poder tomar a decisão de continuar com a sua pré-candidatura ao Senado ou de buscar outra alternativa? Bom dia, Samuel. Obrigado por você estar comigo aqui, né? A gente conversando. Eu acho também muito importante, a gente não pode deixar essas situações para o final, né? Nós temos que já definir qual seria o candidato ideal do partido para que comece a trabalhar nessa pré-candidatura, né? Então, acho que o governador poderia sim tomar uma decisão mais rápido, como ele tomou do vice-governador, né?
Mas ele está ouvindo as bases, está ouvindo as pessoas, ele vai ver quais são os partidos que compõem, que possa ter maior tempo de televisão, né? Rádio e televisão, e por aí vai, né? Você sabe que não é fácil você agradar todo mundo e às vezes você pode prejudicar até o próprio partido, enfraquecer os candidatos que estão ali, né? Então, é muito importante isso, a gente definir o mais rápido possível. Você vê aqui na Câmara, praticamente todos os partidos já definiram quais são os candidatos que seriam ao Senado, deputados federais, a reeleição e alguma coisa assim. Então, eu tenho pensado muito nisso. E mais recentemente, deputado, o governador tem conversado com o senhor sobre isso, tem dado alguma perspectiva de pelo menos uma sinalização? Olha, eu conversei com o governador apenas uma vez a respeito disso. Foi uma conversa muito boa, uma conversa muito séria, e ele me disse exatamente o que eu falei, né? Essa decisão sua é muito importante, é uma decisão que você tomou, é extremamente legítima, você tem o direito de reivindicar esse cargo aqui para o Senado. Nós vamos aguardar as definições em relação a tudo que acontece. Eu não tenho pressionado o governador, não tenho ameaçado, não tenho colocado, como se diz, a faca no pescoço, né? É uma decisão que ele tem que tomar quem está do lado dele, quem sempre esteve do lado dele e tenha exatamente esse compromisso. Então, assim, a gente fica na expectativa, né? Porque ele é o comandante, ele é que comanda o partido, comanda o Estado, e nada mais justo do que ele definir quem vai estar ao seu lado para o Senado. O senhor ressaltou a respeito da diferença, até mesmo na comparação, quando o Rubens perguntou ao senhor a respeito, né, das suas qualificações, o desejo de ser candidato, até numa comparação que também nós fizemos com o seu colega, o deputado delegado Valdir. E aí, nesse aspecto, o senhor citou a respeito, então, de ações, né, que o deputado vem realizando, o trabalho dele na pré-candidatura e o seu foco na Câmara dos Deputados, né, no trabalho que está sendo realizado no Legislativo. Nesse aspecto, uma decisão também é importante nisso, já para trabalhando a pré-campanha de uma forma mais antecipada, visitando as bases. Essa decisão temporal, ela também tem alguma interferência nesse processo de construção, principalmente no interior do Estado? Sim, é muito importante. Eu vejo isso aí também produtivo. Mas eu sou assim, eu fico um pouco mais conservador. Eu aguardo, por exemplo, nós vamos ter 45 dias de campanha. Eu acho que esses 45 dias é o ideal. Não adianta você ficar, por exemplo, perdendo seu tempo, perdendo tempo não, você deixando de estar aqui em Brasília, tomando decisões importantes e ficar visitando o interior, entendeu? Eu acho que 45 dias é um prazo que, para mim, não faz assim muita diferença eu estar indo aí todos os dias, porque muita coisa muda, né? Você pode reverter uma situação de um candidato que estaria na frente e nesse prazo que você começar a apresentar suas propostas, né, e ser valorizado e você reverter uma situação. Eu vejo isso aí assim tranquilamente. Eu não fico muito preocupado. Quando eu fui candidato a deputado federal, é impressionante, Samuel. Eu visitei 3 cidades. Aparecida eu fui uma vez, desculpa, Trindade eu fui uma vez, Bela Vista eu fui 2 vezes. Você tem uma ideia, só em Aparecida de Goiânia eu tive 20 mil votos. Em Trindade eu tive 5 mil votos. Bela Vista, a mesma coisa. Quer dizer, as pessoas sabem do meu trabalho, reconhecem o meu trabalho. Eu acho isso muito importante, né? Você está focado nisso. Eu não posso, por exemplo, deixar de estar aqui em Brasília, eu fui eleito para ser deputado federal, e começar uma pré-campanha agora. E muita gente fala, pô, deputado não trabalha, não, só fica rodando aí, fazendo isso, fazendo aquilo, prometendo isso, aquilo outro. Estou dizendo em relação a uma pessoa só, não. Estou falando em relação a tudo que acontece na política, né? Então, eu quero estar focado aqui em Brasília, eu estou me dando muito bem, você vê, ontem à noite nós ficamos até meia-noite aqui no plenário, tratando da telemedicina, que é uma coisa a nível nacional.
um projeto de lei importantíssimo para a sociedade, né? Que você possa regulamentar a situação da telemedicina no Brasil. Então, são situações que eu vejo com muita importância a presença do deputado dentro do plenário. E nós vamos ter o prazo, tanto é que eu acho legítimo, 45 dias, poxa, tranquilamente você trabalha para você ser eleito. Deputado, repetir aqui um questionamento que também direcionei ao delegado Valdir, nessa semana aqui na Sagres, em relação a uma possível pressão da direção nacional do partido, levando em consideração que os partidos políticos têm muito interesse na eleição de deputados federais para a composição do fundo partidário, entre outras questões que interferem diretamente. Já houve algum... O senhor citou, né, aí do diálogo, né, com a presidência, com a direção nacional, com o Luciano Bivar. Há algum direcionamento nesse sentido para que o senhor seja candidato a deputado federal, levando em consideração esses pontos que citei, entre eles o fundo partidário? Olha, Não, nunca houve isso aqui. Eu tenho conversado com o Bivar, né? Já marcamos 2, 3 reuniões. Ele é uma pessoa muito aberta. Eu até agradeci ele, né, por nos ouvir, porque às vezes você não é ouvido, né, da maneira que você acha que deveria ser reconhecido dentro do partido. E ele tem uma abertura muito grande em relação a isso. Ele nunca chegou para nós, ou para mim, pelo menos, né? Eu não sei com os outros, e falou: eu quero você tem que sair candidato a deputado federal, você tem que sair ao Senado. Não, nunca houve essa conversa. Eu acho que a gente trabalha de uma maneira muito independente nesse sentido, e a sua vontade tem que prevalecer, né? Claro que o partido ele é muito importante, mas também a decisão do deputado também é muito importante. Eu poderia responder para você assim: Samuel, se eu não for ao Senado, eu tenho o plano A, B e C. Eu posso sair à reeleição ou também decidir não ser reeleito, ou a reeleição, né? Ser candidato à reeleição. A minha família tem me impressionado muito para que eu não continue na política, né? Porque não está fácil, é difícil, né? Você passa boa parte do tempo em Brasília, às vezes ficam muito ausente de casa, né? Eu sou muito família, né? Em relação à esposa, os netos, a minha atividade social de andar de moto, fazer meu esporte, tudo. Então, eles têm me questionado: para que isso, pai? Você já chegou onde você queria e tal, vamos viver mais um pouco a vida aí, que é melhor. Então, às vezes eu fico pensando: será que eu vou à reeleição? Será que eu não vou? Às vezes você cria uma dúvida em relação, mas quando você chega aqui e começa a participar das decisões que são positivas para o nosso país, aí você começa a acreditar que a política verdadeira é uma política que você pratica com honestidade, com respeito, né? Melhorando a qualidade de vida das pessoas. Rubens? Deputado, sobre os assuntos nacionais também, o senhor disse em algumas oportunidades nessa entrevista que tem conversado com o Luciano Bivar. O Bivar vai ser candidato a presidente, deputado? Olha, na última reunião que nós tivemos aqui do União Brasil, ele foi realmente aclamado, né, para que ele fosse candidato da terceira via. Houve realmente essa conversa, saiu em todos os jornais, né? Então, baseado nas pesquisas de que o país clama, né, uma terceira via para que possa reduzir essa polarização entre dois candidatos. Mas o senhor avalia que isso é possível mesmo? Isso é realmente viável? O que a gente percebe é que a polarização é muito forte, né, deputado? Demais, é muito forte. A gente tem visto, né, acompanhado aí nas redes, nos jornais, e realmente é muito forte. Mas eu acho que tudo tem que ter um início, né, Rubens? Não significa que você vai entrar e já decidir uma eleição. Muita coisa muda ao longo do ano, né, até no período. Então, às vezes você pode sair candidato ou não candidato. Às vezes surgem determinadas oportunidades aí na frente que às vezes você fala: poxa, se eu não tivesse ido, eu perdi essa oportunidade,
perdi o bonde andando, não é isso que a população quer, que a sociedade almeja, né? Então, são situações que é uma decisão pessoal dele também, e nós vamos ver de acordo com as pesquisas também a viabilidade do que possa acontecer e apoiar o apoiamento também no segundo turno, né? Nada é impossível na política, né? A política é, como dizem, é igual uma nuvem, né? Você passa um vento assim, esparrama tudo e, de repente, né, forma novas situações. Pensando para Goiás, Zacarias, o cenário com a União Brasil tendo um candidato próprio, né, sendo Luciano Bivar a presidente, isso pode dar mais, pode favorecer o cenário aqui em Goiás para o governador Ronaldo Caiado, na medida em que ele não vai ficar dependente, né, de ter que se posicionar entre a polarização entre Bolsonaro e Lula. Tendo um candidato próprio, o governador Ronaldo Caiado vai poder manter essa eleição mais focada em Goiás e menos federalizada, na visão do senhor, deputado? Eu acho que o Ronaldo, nosso governador, ele vai ter que decidir também, né? Porque você vê, a gente vê a situação do próprio presidente Bolsonaro, né? Ele é uma pessoa muito ligada ao agronegócio. O nosso governador também. Agora, ele vai, se a União Brasil decidir que vai ter candidato, provavelmente ele vai apoiar o candidato do partido, né? Independente da situação. E num segundo turno vai tomar uma determinada posição também. Então, eu vejo assim, também tem que se posicionar, né? Com quem você vai acompanhar. Mas temos que definir também o que o próprio Bivar vai, né, caminhar, para que lado ele vai, com união de outros partidos ou não, porque tem vários partidos nos procurando, né, querendo participar das eleições, porque a União Brasil é um partido hoje muito grande, né? Nós temos vários deputados federais, nós somos o terceiro partido maior da Câmara hoje. Então, eu falo que a União Brasil é a noiva mais cobiçada que tem, né, hoje no cenário nacional, a candidatos tanto deputados federais, senador e o próprio presidente da República, né? Então, todos querem um apoio, porque nós temos maior tempo de televisão, maior fundo eleitoral, quer dizer, então, tudo isso contribui para que as pessoas venham para o nosso partido e, né, queiram, é claro, sair candidato por aqui mesmo. Bom, pensando só no cenário aqui em Goiás, deputado, o lançamento de uma candidatura bolsonarista, né, que é a do deputado federal Vitor Hugo, atrapalha o governador Ronaldo Caiado? Ele passa a ter de buscar votos no mesmo público, né, com os bolsonaristas, com o agro. Como é que o senhor avalia essa divisão do eleitorado bolsonarista em Goiás para as eleições desse ano? Eu acho muito importante também essa pergunta sua, porque o próprio governador, como eu disse, é do agronegócio, né? E nós sabemos que o agronegócio, eles são grandes apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. E a vinda do Major Vitor Hugo para Goiás é para dar palanque para o próprio presidente. Então, eu acho assim, uma situação um pouco delicada, né? Você ter essa divisão entre o agronegócio, o presidente da República e o próprio governador. Então, realmente são situações que, às vezes, você é colocado numa saia justa, né? Então, eu, por exemplo, eu estou com o presidente da República até o momento, né? Porque nós não temos definição ainda do partido, quem seria o candidato a presidente. Eu estou com o Bolsonaro, vou continuar com o Bolsonaro, até que se tenha uma decisão que me convença que o outro candidato é melhor, de uma maneira totalmente independente. E, para finalizar, o próprio presidente, na visão do senhor, pode ficar neutro em relação a Goiás? Porque tem Gustavo Mendanha dizendo que vota em Bolsonaro, tentando também conversar com esse eleitorado bolsonarista. Tem Vitor Hugo, que aí, por motivos óbvios, fala, né, para esse eleitorado bolsonarista. E tem o governador Ronaldo Caiado, como o senhor disse, também tem um público semelhante. Aí o presidente Bolsonaro deve ficar neutro? Deve ter aí 3 candidatos que fazem campanha para ele, que podem pedir voto para ele, eventualmente, contra a esquerda? Ou será que o presidente Bolsonaro vai definir quem vai ser o candidato a governador de Goiás dele, apoiado por ele, deputado? Olha, eu tenho acompanhado, já são 3 anos e 3, 4 meses que eu estou aqui acompanhando a política nacional e regional também. E eu vejo que o Major Vitor Hugo, ele tem uma força muito grande com o presidente Bolsonaro.
Isso aí é inquestionável, né? Tanto é que ele foi o escolhido pelo presidente para ser o candidato ao governo de Goiás. Eu acho difícil o presidente mudar de posição em relação ao Major Vitor Hugo. Difícil mesmo, porque todas as ações que a gente viu aqui na Câmara, ele tem um apoio assim muito forte do presidente. Quer dizer, então, é uma situação que, igual eu te falei, ele entrou, né? Ele é muito leal ao presidente, o presidente também é muito leal a ele, e essa posição, eu acho que ela vai até o fim, ela é definitiva em relação a isso. Se fosse outro candidato, talvez o próprio presidente já teria definido isso, né? Eu vejo isso aí com muita seriedade, essa relação com o Major Vitor Hugo e o presidente da República. Quer dizer, você não pode questionar isso, né? Quem viveu esse período e está aqui na Câmara percebe exatamente isso aí, o que tem acontecido. Ok, deputado, obrigado pelo contato com a gente aqui na Sagres para responder aqui as nossas perguntas. Um bom dia para o senhor. Vamos acompanhar qual vai ser a decisão do União Brasil, né, sobre candidatura a Senado nesse ano, tendo o nome do senhor como uma das possibilidades. Um abraço, bom dia. Bom dia, Rubens. E muito obrigado pelo espaço. Estarei sempre às ordens para que a gente possa discutir esses assuntos aí que nos fortalecem muito também. A gente sabe da importância do seu programa aí, com vocês apresentadores, é muito importante para nós esse espaço que vocês sempre nos abrem para que a gente possa divulgar nossas as ações.